Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva trazendo para você a palavra de Deus, uma palavra de esperança nessa manhã de terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Acreditamos que Deus é aquele que tem estado conosco, aquele que nos fortalece, aquele que nos abençoa, é aquele que tem cuidado de nós. Por isso essa música, Eu Sei Que Estás Comigo. E eu gostaria nesse momento de convidar você a compartilhar essa live, a convidar outros amigos através dos seus contatos, para que possa também receber a palavra de esperança nesta manhã de terça-feira, no início do mês de junho, né? Quero convidar você a fazer isso. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória, de esperança para a sua vida e também para a vida daqueles que você conhece, que nesse momento estão enfrentando sentimentos de tristeza e de angústia. Compartilhe essa live, abençoe vidas, se ela realmente tem sido bênção para você também, tá certo? Vamos aumentar o número aí de pessoas participantes nesse momento tão abençoado. Hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 50, versículo de número 15. Estaremos meditando somente nesse texto e eu quero convidar você a estar aí conversando com seus amigos, conversando com aquelas pessoas que você tem conhecimento. Eu tenho certeza que Deus também quer abençoar a vida dessas pessoas através dessa live, tá bom? Compartilhe em nome de Jesus. Eu vou baixar um pouquinho aqui o som e a gente vai começar a nossa reflexão nesta manhã de terça-feira. Amém, queridos? A palavra de Deus lá no Salmo de número 50 e o versículo de número 15 diz: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás, diz a palavra do Senhor. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse salmo de número 50, é de autoria de Asaf. Asaf foi um levita que serviu no ministério de louvor, de música do templo, do tabernáculo, e ele é autor de alguns salmos na Bíblia. E neste salmo a gente vê que ele apresenta Deus, né, como Senhor, né, como Jeová, o Todo-Poderoso, o princípio de todas as coisas, né, como o majestoso também. E esse texto também de Yahvé está relacionado também ao Senhor Jesus Cristo, né? Então é apresentado aqui também nesse salmo o Senhor Jesus Cristo, mostrando também que o nome de Deus ele é traduzido por Jeová, ou Jeová é salvação, né? E aqui a palavra Senhor nesse salmo está com letra maiúscula, né? Nesse salmo a gente vê que no início Asaf ele procura mostrar que Deus ele veio julgar o seu próprio povo, né? Cuja a culpa desse povo será avaliada em proporção também com os seus privilégios, né? E aí o Senhor mostra que ele intima nesse salmo, ele intima o universo, né, que é chamado para ser testemunha. E aqui a gente vê como se uma corte está sendo aqui apresentada, né? A Bíblia Shed, ela desenvolve aqui o plano desse salmo, quando ele mostra que a corte ela é convocada, né?
com o sumo juiz, que é o Rei dos Reis. Nós vemos aqui no versículo 1 e 2. E o juiz, ele toma o seu assento no versículo 2 e 3. Depois ele convoca os céus, ele intima os céus, né? E nesse julgamento, o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Deus, ele já prevê aqui o seu resultado, né? E dentro de toda esta situação do Salmo, o Senhor começa a colocar algumas dificuldades do povo de Israel por não obedecê-lo, e o fato daquela corte ser, convocada para esse grande julgamento. O que a gente entende é que Deus é o juiz de toda a terra. E tudo que acontece na terra, nossas ações, tanto do povo de Deus quanto dos ímpios, vai ser julgada. E cada um vai receber segundo aquilo que praticou, diz a palavra do Senhor. Mas Deus, ele, dentro desse salmo, nós vemos que uma das queixas de Deus é porque era um povo religioso. O povo de Deus estava se tornando um povo religioso, mas não estava andando de acordo com seus princípios morais estabelecidos na sua palavra. Não estava andando na sua lei, nem nos seus mandamentos. Apenas eles estavam exercendo o culto, né? Oferecendo sacrifícios, participando das festas estabelecidas pelo próprio Deus, mas o seu coração estava totalmente distante de Deus, né? E isso, Deus então traz disciplina e correção através dos céus e através da terra. Esse salmo realmente mostra isso. E essa disciplina traria angústia e sofrimento para a vida desse povo, que sofreria essas disciplinas provenientes da própria natureza. O próprio Deus mostra aqui dentro desse salmo. E a gente sabe que situações da natureza muitas vezes são julgamentos, juízos de Deus para a correção do homem. E esses juízos de Deus traz angústia, tanto para aqueles que servem a Deus, quanto para aqueles que não servem a Deus. E a prova disso é o que nós estamos vivendo nesse momento, ok? Alguém já pergunta, o coronavírus é um juízo de Deus sobre a terra, ou foi consequência das ações humanas, né? O que é que você acha? Então nós acreditamos, queridos, que são as duas coisas. Primeiro, permissão de Deus, juízo de Deus sobre a terra. E segundo, consequência, certo? Consequência pelo fato do homem estar quebrando leis da natureza, né? E terceiro, a gente entende também que esta situação pode ter acontecido pela própria iniciativa humana, por maldade. E a gente sabe que todas as suas ações terão as consequências. E por causa disso, nós sofremos. Eu começo a pensar sobre o início dessa pandemia, que iniciou também a quarentena, e o tanto de angústia que isso tem trazido para a vida das pessoas, né? Aumentando o número de pessoas ansiosas, aqueles que já eram ansiosos, isso potencializou, de forma em que as pessoas temem sair para casa, temem receber alguém em casa, ou sair da sua casa, temem receber alguém em casa, temem pelos seus parentes, pelos seus amigos, e a angústia ainda maior por aqueles que foram acometidos por essa enfermidade provocada por esse vírus, né? E por aqueles que morreram em função disso. E a gente começa a pensar aqui em relação a isso, que muitos chegaram a conhecer a cura, como é o caso de médico que foi acometido, mas por causa da sua posição no governo, ele não expôs qual foi o protocolo usado que levou ele a ser curado. E isso poderia evitar que muitas vidas viessem a morrer. E nós vemos também uma série de atitudes injustas das pessoas
por causa dessa pandemia, muitas vezes tirando proveito da desgraça das pessoas, né? A mídia, nós vemos assim, os políticos, e aí a gente pensa, meu Deus, será que não tem ninguém que julgue essas pessoas tão más, tão perversas, que sabe realmente o caminho e o protocolo para trazer a cura, para que muita gente não venha morrer, e essas pessoas não fazem? Eu digo para você que todas as ações humanas vão ser julgadas. A Bíblia diz isso, né? No tempo e na hora de Deus. E aqui o Senhor está mostrando dentro desse salmo que Ele intima. Mas o fato é que essas situações têm trazido angústia. Eu tenho conversado com muitas pessoas, as minhas ovelhas, que algumas não estão saindo de casa porque é do grupo de risco, angustiada por esse tempo todinho sem poder sair, uma pressão imensa na sua mente, na sua cabeça. Uma pessoa ontem me falou: pastor, eu teve um dia aqui que eu surtei, né? Eu estava pensando, eu vou ficar doida. Então, essas coisas acontecem por causa da situação atual que a gente tem vivido, que nos traz realmente angústia. E em tempos de angústia, né, a pergunta que geralmente nos vem à mente, à cabeça é: e agora, o que é que eu vou fazer, né? E essa pergunta, ela indica que a gente precisa de ajuda, né? Porque a angústia, ela desestabiliza a nossa vida emocional, de forma em que a gente não tem força para reagir numa situação de crise. E aí a gente deseja uma direção, a gente deseja realmente uma ajuda para que nós não venhamos tomar direção erradas ou decisões precipitadas que venham a aumentar mais ainda a nossa angústia. E aí vem também a insegurança, a incerteza, né? Nós precisamos então de conselhos nesse tempo de angústia, né? E algumas pessoas, ela podem nos dar conselho. Às vezes a gente busca conselho de especialistas, né? Os psicólogos, eles têm trabalhado muito nesse tempo e vai trabalhar mais ainda quando essa pandemia passar, porque vai ficar uma série de sequelas. Nós procuramos conselho de pessoas espirituais, do pastor, né? Muitas pessoas pedem ajuda do seu sacerdote, né? Pedem conselho. Muitas vezes pedimos conselho de amigos que a gente muitas vezes conhece e confia, certo? Mas nem todos estes têm uma resposta para lhe dar uma direção correta, porque às vezes essas pessoas estão envolvidas na mesma situação de crise e de angústia, e fica difícil realmente dar direção. Eu disse aqui que eu passei quase 2 meses sem ver a minha família e eu já estava como que não aguentava mais. Eu estava com uma pressão muito grande. No início da pandemia, a minha pressão descontrolou. Eu sou hipertenso. E descontrolou a tal ponto que eu não conseguia entender, porque eu estava tomando a medicação corretamente e de repente essas coisas mudaram. E eu conversando com uma irmã, ela disse: pastor, é o estresse, por causa da pressão que esta situação tem trazido sobre a vida das pessoas e também sobre a sua vida como pastor, como pessoa que cuida de outras pessoas espiritualmente falando. Então eu entendi, depois de 20 dias, foi que as coisas foram se normalizando e eu fui me adaptando àquela nova realidade, porque me preocupava com os irmãos, me preocupava com o funcionamento dos trabalhos da igreja, como era que iria ser, né? Eu não me preocupava muito com questão de ser acometido pela doença, mas me preocupava com toda essa situação, como eu iria realmente me comportar para poder cuidar do rebanho que Deus me confiou, né? E depois foi que eu fui me reorganizando e a pressão foi voltando ao normal. Eu não tive que mudar e alterar nada da minha medicação, né? Depois de quase 2 meses eu já não suportava mais por não ver minha família, e aí eu digo: eu vou visitá-los. E quando eu fui, que passei 1 semana lá, então voltei melhor,
né? Então angústia toma conta, e às vezes você naquela situação não sabe, nem tem como aconselhar ou ajudar outras pessoas, né? Então nós sabemos que a gente procura pessoas para nos dar conselho, e nesse momento a gente precisa discernir tudo o que essas pessoas realmente nos diz. Mas o que a gente precisa saber é que o mais seguro é procurar o conselho de Deus, o conselho do alto, daquele que tem planos para a nossa vida, independente da situação ou das circunstâncias que vem sobre o mundo, que vem sobre a terra. Nós precisamos entender que há um Deus no seu trono que reina soberanamente e que permite essas coisas como correção, disciplina e como juízo, e que um dia há de julgar todas as ações humanas. Nós precisamos entender, esse Deus que permite que o mal venha sobre a terra e atinge tanto ímpios como justos, é o Deus que está sentado no seu trono e espera uma atitude dos seus servos, queridos, que ele orienta na sua palavra, que é buscar os conselhos dele. A Bíblia diz que ele tem planos para com a minha e a sua vida. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então Deus tem planos para nós. Deus conhece o desejo do nosso coração. É por isso que é nele que nós devemos buscar, em primeiro lugar, conselhos nos momentos em que a angústia toma conta do nosso coração. Mas só quem faz isso são aqueles que têm fé verdadeiramente nele e busca ele de todo o coração. São a estes que ele então aconselha, dentro do versículo que nós lemos no Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, nesse texto, nós vemos que é o próprio Deus nos aconselhando a buscá-lo quando nós enfrentarmos situações difíceis e situações de angústia. Talvez nesse momento a situação que mais tem lhe angustiado não seja o problema do coronavírus, mas seja um problema que você está enfrentando familiar, um problema que você está enfrentando financeiramente, um problema que você está enfrentando de relacionamentos. Então, queridos, a Bíblia diz que nesses momentos difíceis que nos trazem angústia, nós devemos então buscar conselho do Senhor. Por isso o texto diz: invoca-me. Só os que têm fé invocam a Deus, porque crê que aquilo que ele não pode fazer, Deus faz. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é o que Deus quer que a gente entenda isso. E os que têm fé, eles obedecem o conselho do Senhor. A Bíblia mostra que os salmistas, vários salmistas, tanto Asaf como Davi, como os filhos de Coré, eles buscavam ao Senhor em momentos de angústia, e essas buscas são registradas em vários salmos, queridos. O Salmo 121 mostra, queridos, que numa situação de angústia e de dificuldade, que o salmista não tinha condição de resolver, ele olhava para os montes, né? E ele então fez uma interrogação no Salmo 121, de onde me virá o socorro? Mas em seguida ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o salmista diz: olha os meus... ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele está dizendo: eu estava vendo pessoas buscar socorro nos ídolos, porque eles então criavam imagem de esculturas, postes ídolos nos montes mais altos, e lá iriam fazer as suas orações quando estavam angustiados e em sofrimento, aqueles ídolos, e oferecer sacrifício. O salmista estava observando aquilo e ele disse: não, na minha angústia eu clamo ao Senhor.
né? O meu socorro vem dele. Ele está dizendo o único e verdadeiro Senhor dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Então, na angústia, não vá buscar atrás de ídolos, vá buscar a sua ajuda do Senhor. Ele é Espírito, nós não podemos ver, nem Ele quer que seja representado por qualquer escultura criada pelas nossas mãos, e nem busquemos nos seus servos, discípulos e apóstolos registrados aqui na palavra de Deus. O mês de junho há uma propagação da idolatria na nossa nação de forma realmente estarrecedoras, né? Pessoas que buscam resposta nos discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, porque a cada dia há um ídolo, um santo para ser adorado. Olhe, nele não está a resposta, né? O apóstolo Paulo disse: adorarás somente a Deus, né? Somente a Ele prestarás culto. Pedro falou a mesma coisa, está na Bíblia. Então Deus é Espírito, mas Ele é real. Onde você estiver, você pode invocar o nome dEle, porque é isso que o agrada, né? É o Senhor dos céus e da terra, é invisível, mas Ele é real. Eu posso buscar em qualquer lugar, nessa consciência de que Ele está. Não posso ver, mas creio, porque a palavra dEle diz que Ele está presente. A sua glória enche os céus e enche a terra. Glória quer dizer, a presença de Deus enche os céus e enche a terra. E é por isso que Ele disse: invoca-me no dia da angústia. Ele não está mandando você invocar Pedro, João, Maria, José. Ele está dizendo: invoca-me, certo? Invoca-me. Por quê? Porque só Ele tem poder de mudar a realidade da tua vida nesse momento. O salmista Davi, no Salmo 34, ele então mostra o que foi que ele fez quando ele então se achou em angústia. A Bíblia diz no versículo 4, Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus tem poder de te livrar dos medos que nesse momento tem te acometido por causa da atual situação. Medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de perder a vida, medo de perder a família, quando muitos estão vivendo crises familiares, né? Medo de perder os filhos para as drogas. Então Deus tem poder de tirar esses medos do seu coração e restaurar a tua saúde emocional, física, restaurar a sua vida. E qual é o conselho que Ele nos dá para que Ele faça isso? Ele diz: invoca-me, diz a palavra do Senhor. No Salmo 33 e o versículo 20 diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Aqui o salmista apresenta Deus como auxílio e escudo. Auxílio é aquele que auxilia e que orienta em momentos de dificuldade de decisão, quando nossas emoções estão alteradas. A Bíblia diz que Ele é o nosso auxílio, Ele nos auxilia, mas Ele também é o nosso escudo. E a palavra de escudo representa proteção, né? Representa uma arma de defesa contra os ataques que vêm sobre a nossa vida. O texto também mostra que aqueles que têm fé e estão enfrentando situações angustiantes, além de invocar o nome do Senhor, crê no livramento do Senhor. Porque a palavra diz: invoca-me e eu te livrarei. Então, no meio da tribulação, nós precisamos acreditar que Deus nos livrará, né? Existe a necessidade de ficar mais em casa do que ficar saindo? Existe. Mas ninguém aguenta ficar em casa o tempo todo. Ninguém. Então, a Bíblia mostra que se é necessário for, saia, não temas, porque Deus vai te livrar. O que a Bíblia está dizendo: eu te livrarei, diz o texto aqui da palavra do Senhor. Tem pessoas ficando neuróticas dentro da sua própria casa, e pessoas neuróticas dentro de casa deixam os que estão com ele neuróticos também. Então é importante a gente encontrar paz nesse momento, sabendo que, se necessário, seu marido sair, seu filho sair, ou até mesmo você sair,
Por causa das necessidades, saia, não tema, confia no Senhor e diga: Senhor, me livra. Se Deus pode nos livrar de males maiores, quanto mais de um problema, de um vírus. Deus é poderoso para fazer. Ele mostra que aqueles que buscam a Ele no meio da tribulação é abençoado. Veja quais são os meios de proteção que esta situação tem oferecido, né? Tome os cuidados devidos, mas não fique presa. Não deixe de fazer o que precisa ser feito por causa do medo, porque há uma promessa de Deus: eu te livrarei. E os que têm fé, invoca o Senhor, crer no seu livramento, como creu o salmista no Salmo 37, e versículo 23 e 24. O 24 diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Olha que maravilha. Sabe o que está dizendo aqui? Nós podemos sair até ser acometido pelo vírus, mas a Bíblia diz que Deus vai nos curar, que Deus vai nos levantar. Se cair, não vai ficar prostrado. Entenda isso. Nós só morremos no dia que Deus determinar a nossa morte e acabou. Certo? Eu não sei qual é o dia da minha morte. Eu só sei que, por amor ao Senhor, todos os dias eu estou enfrentando essa batalha. Mas no dia que o Senhor for me levar, eu tenho certeza que foi o dia que Ele determinou e nada vai me impedir que isso aconteça. Então, se você olhar dessa forma, você não vai ter medo de sair. Você não vai ter medo de encarar a vida de frente, mesmo em meio à pandemia e à dificuldade. Tome os cuidados necessários, mas enfrente os seus medos e encare a realidade. Não entre em pânico, porque o pânico traz doença a você, lhe paralisa e impede você de viver vivo. Como é isso, pastor? Impede de viver vivo. Porque mesmo estando vivo, você não vive a vida que Deus quer, porque você está totalmente acometida pelo medo. Tenha cuidado com relação a isso. Eu te livrarei. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Enfrente seus medos na confiança de que há uma proteção e uma promessa de livramento de Deus acerca da sua vida, de livramento de Deus acerca da sua família, se você tem orado, colocado diante do Senhor. Eu tenho família, me preocupo. Uma filha que trabalha na saúde, que enfrenta esses problemas. Há um receio no nosso coração, mas há uma confiança na proteção do Senhor, e nós clamamos a Ele e oramos, né? Eu tenho um filho que está no epicentro, digamos assim, do coronavírus no Brasil, em São Paulo, e foi agora nesse período de crise. Nós nos preocupamos, mas oramos e diz: Senhor, cuida, porque se o Senhor não guardar, quem é que pode guardar? Ninguém, queridos. A Bíblia diz: eu livrarei. É através da fé que nós podemos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está prometendo aqui alívio. Ele é o Senhor. Ele está dizendo: se está difícil, se você está enfrentando toda essa ansiedade, invoca-me, busca-me, eu vou te livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Somente os da fé invoca e tem essa confiança no livramento e na salvação do Senhor. Você precisa ser da fé. Você precisa estar esperando nele, né? Você precisa estar com esta certeza de que Ele está com você. Se você arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. Se você não fez isso, você pode até ter um temor de Deus, mas ainda não tem a presença dele no seu coração, e você precisa tomar posse dessa salvação, a salvação da sua alma e a certeza de que você vai morar no céu com Deus, e a segurança de que na terra você tem a sua presença pelo Espírito Santo. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor.
Confesse Jesus como Salvador, abrace essa fé, invoque a Deus, não aos ídolos, não aos santos que foram criados pela mente humana, que os próprios apóstolos não querem adoração e nem culto e que se oferece nesse tempo. É interessante entender isso. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Diz a palavra do Senhor no Salmo 115, depois você leia. Eu te livrarei, a palavra, a promessa do Senhor. E qual é o resultado disso? O resultado está nesse versículo ainda. Tu me glorificarás, diz o texto da palavra do Senhor. Então, queridos, o que o texto aqui nos mostra é que o resultado de quem invoca o Senhor e recebe o livramento do Senhor é glorificação. Glorifique ao Senhor. Essa é uma atitude daqueles que esperam no Senhor, daqueles que são ajudados pelo Senhor. Nós glorificamos ao Senhor como, pastor? Primeiro, o próprio texto mostra que nós glorificamos o Senhor, queridos, dando testemunho daquilo que o Senhor fez pela nossa vida, através de ações de graça. O versículo 23 do Salmo 50 diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu creio que nós estaremos dando um culto de ações de graça quando essa pandemia passar. Eu creio e eu vejo irmãos com os olhos da fé, os irmãos entrando na nossa igreja. Eu vejo você lá celebrando ao Senhor no primeiro culto em que for liberado para a gente estar bendizendo e exaltando o nome do Senhor, dando culto de ação de graça, porque o Senhor nos livrou da peste, de ser acometido por essa praga, livrou alguns da morte, mesmo sendo acometido por essa praga, mas foram recuperados. Ações de graça por aqueles da sua família que foram recuperados. Ações de graça pelas famílias que permaneceram firmes, fiéis, que enfrentaram as dificuldades dentro dos seus lares, mas não se desfizeram. Eu creio. Nós glorificamos ao Senhor dessa maneira, né? Oferecendo sacrifício de ações de graça. Nós glorificamos ao Senhor dando testemunho do que o Senhor realmente fez, queridos. O versículo 14 do Salmo 50 diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Sabe o que está dizendo aqui? Está falando que nós glorificamos ao Senhor quando a gente permanece firme aos votos que fizemos ao Senhor. Quais foram esses votos? O voto de permanecer no seu caminho, de fazer sua vontade. O voto de não abandonar e nem negar Jesus. O voto de confiar no Senhor e de andar nos seus caminhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos ao Senhor quando, mesmo em meio à pandemia, a gente se dispõe a ensinar às pessoas o temor do Senhor. Davi fala isso no Salmo de número 32. E o versículo de número 10, eu vou ler aqui para vocês. Aliás, o versículo de número 8 diz assim: o 7 diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a reação e a atitude daqueles que invocam o nome do Senhor e que confia no seu livramento, porque Deus preserva da tribulação e o resultado é cântico de ações de graça. E a gente glorifica a Deus, além de louvar a Ele, de bendizer, a gente também ensina. A Bíblia, o verso 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Diz aqui o texto da palavra do Senhor. Há uma promessa de Deus para instruir aqueles que estão em angústia e tribulação. E a instrução de Deus está na sua palavra.
Deus nos ensina por meio da sua palavra, nos orienta por meio do seu Espírito, nos guia e nos auxilia. E nós nos dispomos a falar realmente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia aqui nos coloca que quando a gente se dispõe a ensinar as pessoas o temor do Senhor, nós estamos glorificando. E por último, quando a gente se dispõe a exaltá-lo e a adorá-lo em todo o tempo, porque digno Ele é. Salmo 34 diz: louvarei, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios constantemente e também no meu coração. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. É o que o salmista diz, e ele também convida outras pessoas no versículo 4: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Olha aí, queridos, o que é que nós devemos fazer em tempos de crise? Buscar a Deus na angústia. Crer que Ele nos livrará e Ele sempre está conosco. E glorificá-lo como servo dele. Não se desespere, nem se atemorize. Deus cuida de você, cuida dos seus, cuida da sua casa. Confia nele de todo o seu coração. Não se indigne por causa dos malfeitores. Deus vai trazer juízo. Não pense que isso vai ficar de graça para aqueles que são responsáveis pela morte de milhões. Não pense que esses políticos que brigam por posição e que aproveitam a situação para tirar vantagem, deixando de exercer a sua função para abençoar a nação, não vão ficar impunes, porque eles podem ficar impunes da justiça da terra, mas da justiça de Deus não. Então a gente tem que orar ao Senhor, confiar nele e caminhar. E orar pelas autoridades para que o Senhor tenha de misericórdia de nós e os use, porque permitiu eles estarem naquela posição, a fim de que a gente seja abençoado. Essa deve ser a nossa postura. Enquanto Deus não age com justiça, porque o tempo dele não chegou, a gente continue confiando nele, não se deixando abalar, na certeza de que ele está conosco. Tá bom? Deus te abençoe, que essa palavra possa ter te ajudado a sair dessa situação de angústia. Eu vou orar por você agora. Senhor Deus e maravilhoso Pai, acreditamos que Tu és o Senhor dos céus e da terra e julgas com equidade, e que todos nós compareceremos perante o Teu tribunal, para que cada um venha receber segundo as suas obras, segundo o que tiver feito. As situações no mundo têm trazido aflições, angústia e ansiedade para a vida de muitos, inclusive nós, os teus servos. Mas Tu promete nos livrar se a gente te invocar. Eu te peço que numa situação de angústia, Tu possa mover o coração daqueles que creem em Ti, para te invocar e descansar na Tua promessa de livramento e sair dessa situação de medo que tem lhe paralisado. Eu te peço que o Senhor nos ajude a Te glorificar em resposta ao nosso clamor, dando testemunho daquilo que Tu fizeste por nós, dando culto de ação de graça e dispondo a ensinar as outras pessoas a temer e a confiar no Senhor, a sua salvação, não só da situação de enfermidade, mas a salvação da alma. Eu te peço, Senhor da glória, que o Senhor possa nos dar disposição para exaltá-lo, para Te adorar e não estar buscando socorro em homens ou em ídolos criados pelas mãos dos homens. Que esse tempo seja tempo de iluminação, que essas pessoas possam voltar os olhos para a Tua palavra, porque ela é a verdade, e o seu coração possa se quebrantar
e eles possam ver Jesus como o único e suficiente Salvador, e não só ver, mas tomar a decisão de assumir o seu compromisso e fazer um voto de aliança, de servir. Pai, eu te peço, visita essas casas, visita essas famílias, derrama da tua graça e também da tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Amém, queridos? Eu quero nessa manhã agradecer por aqueles que estão conosco, né? Agradecer a Deus pela vida de Risa e de Sandro, de Sinara, pela vida também do irmão Maírton, que compartilhou essa live, a nossa irmã Andréia também, que compartilhou a live. Deixa eu ver mais algumas pessoas aqui, queridos, porque no celular aqui eu estou com um probleminha que não está assim aparecendo, mas eu creio que eu vou consertar esse erro. Eu vou lembrar aqui algumas pessoas. Veja aqui. Deixa eu ver aqui. Danilo Sou, né? Está aqui falando. Amém, pastor. Está precisando dessa palavra. Eu recebo e creio nas promessas do Senhor. Ok. Ana Carla Ferreira, né? Faz 60 dias que estou em casa. Maninha, Deus abençoe, né? Então, olha, tome coragem. Em nome de Jesus, o Senhor é o teu guardador, tá certo? Guardador do teu marido. Saiba disso, toma posse dela. Se tiver que sair, saia no poder do nome de Jesus e creia nele. Se não tiver que sair, não saia. Fica aí. Eu sei que você é do grupo de risco. Tiago Tenório, pastor, Deus abençoe, né? Pastor Tiago, muito obrigado aí pela sua audiência, né? Deixa eu ver aqui. Antônio Lima, um abraço aí. A nosso irmão Antônio Lima, no nome de Jesus, né? Deixa eu ver aqui, Névia, um abraço à irmã Névia, a irmã Lourinha, nossa pré-diaconisa, deixa eu ver mais alguém aqui, Maírton, já falei, Francisca Souza, né? Um abraço aí, nossa irmã Francisca, pastor Ricardo David, meu amigo, foi pastor aqui na igreja presbiteriana aqui de Salgueiro, né? Maria da Paz, Deus abençoe aí a minha conterrânea, né? E amiga da Paz, lá em Paulistana, no Piauí, né? Deixa eu ver mais aqui, a irmã Sina também, deixa eu ver, Lourdes Costa, né? Nossa irmã lá em Olinda, Deus abençoe aí em nome de Jesus, sua família também. Marta Olinda, um abraço, querida. Deus te abençoe no seu trabalho também. Deus abençoe seu filho, sua nora, sua casa. Deixa eu ver mais aqui. Andréia, já falei. Muito bem, queridos. São essas pessoas que comentaram aqui a nossa live. E muitas aí também curtiram, mandaram aí o seu abraço. Irmão Vinícius Gomes. Deixa eu ver também mais aqui. Flávio Silva, né? Obreiro Flávio lá em Petrolina, a irmã Kel, a irmã Marluce lá em São Paulo, também Eli Santos, um abraço, Júnior Ferrin, né? Foi jogador aqui do Atlético Clube Salgueiro Atlético Clube, nosso amigo e irmão em Cristo, né? Nós fizemos junto com o pastor Gé o casamento de Júnior Ferrin. Missionário Alcio, um abraço, Sara Dantas, Valéria Cristina e Maria Barros, né, que mandaram aqui um coraçãozinho, curtiram. Deus abençoe. Amém? Amanhã o Stein Henrique estará ministrando no nosso Palavra de Esperança, tá bom? Esteja conosco também, compartilhe essa live, entre no nosso canal no YouTube. Nós precisamos, irmãos, encarecidamente que você compartilhe, peça as pessoas para se inscrever, para dar um like lá no nosso canal no YouTube, para a gente chegar aos 1000. Já estamos chegando a 730 inscritos, mas nós precisamos de 1000. Se você puder nos ajudar com seus amigos aí, é rapidinho, não tem dificuldade, certo? Clicou, se inscreveu, às vezes precisa colocar um e-mail e pronto. Ajuda a gente a chegar a 1000, tá bom? Um abraço, Deus abençoe no nome de Jesus.